Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um subsídio teológico da Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando hoje a lição de número 2, que tem sobre tema mordomia do corpo. Glória a Jesus. Meus irmãos, este vídeo é apenas mais um subsídio para os amantes e alunos da Escola Bíblica Dominical. Não, o nosso intuito não é repetir a lição. O nosso intuito é falar os pontos que um professor ou até mesmo um aluno poderá discorrer durante a Escola Bíblica Dominical. Glória a Jesus. Lição de terceiro trimestre de 2019, que tem sobre tema tempos, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Primeiro tópico, primeira coisa que nós podemos abordar é que o corpo do ser humano, ele foi algo maravilhosamente feito por Deus. Deus criou o corpo humano e ele fez o homem como uma obra-prima sua. Ele fez o homem como a coroa da sua criação. A criatura áurea de Deus é o ser humano. Deus, ele tem outras criaturas. Tem os anjos, tem os animais, tem os vegetais, fez, enfim, várias e várias coisas. Mas o homem é a coroa da sua criação, é a sua obra-prima. E olhando para o homem, para o corpo humano, a gente vai ver que é uma máquina misteriosa. Tanto a parte interna, quanto a parte externa. Até hoje a ciência luta para entender a plenitude do corpo humano. Então, já partimos por esse ponto, por esse pressuposto, que Deus é um Deus profundo, um Deus sábio, um Deus onipotente, que fez o ser humano nos seus mínimos detalhes. E esse detalhe só será atingido com a sabedoria de Deus. O ser humano, com toda a sua ciência, com toda a sua capacidade, não irá conseguir minuciar ou chegar com um estudo 100% do ser humano. Porque as coisas de Deus grandiosíssimas em relação à sabedoria do homem. Vamos lá. Tópico de número 1. Estava até vendo aqui a lição de número 1. Que diz assim: a dimensão material do corpo. Então, nós vamos estar estudando a parte material do corpo e a imaterial. Em se tratando da parte material, é que a criação do corpo, a criação do homem é demonstrada desde do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Segundo capítulo, ali a gente já vê a criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis capítulo 2, versículo 18 em diante, aí a gente vê a criação de Deus. A gente, como eu já disse, Deus, o livro de Gênesis é o livro da origem. É o livro aonde Deus revela o início da sua criação. E aí tem anjos, tem céu, tem estrelas, tem água, tem os vegetais, tem animais, tem o homem, tem a salvação, tem o pecado. É a origem de tudo. Só não é dado a origem de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela não tem esse propósito de mostrar a origem de Deus. Você pode ver que no começo já começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não tem essa preocupação de mostrar como Deus veio a existir. Por quê? Porque aqueles que se aproximam da Bíblia, a primeira coisa que tem que ter é
crer que ele existe. O que acontece é que as pessoas chegam até a Bíblia para estudar a Bíblia e se ela ferir a regra número 1, que é acreditar em Deus, não vai haver a revelação do Espírito Santo. Temos que partir do marco de que Deus já existe para poder compreender a sua palavra. E no primeiro capítulo, primeiro versículo, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criar aí, eu estarei citando o hebraico, não sou especializado nisso e peço perdão para os irmãos que são. Ali a gente vê o verbo bara. Esse verbo bara é criar algo do nada. Criar algo que não existiu. Não é copiar. É criar algo que nunca existe. É certo que a palavra criar tem outros ramos, tem outros verbos, como o verbo achar, ou azar, me desculpe a pronúncia, que já é criar algo que é utilizando uma substância que já existe. Não é inventar. Existe uma grande diferença de inventar e criar. O inventar é você fazer uma mistura de substâncias, fazer mistura de algo e aparecer uma coisa nova, como no bezerro de ouro. O bezerro de ouro foi inventado no deserto. Os homens pegaram ali os recursos que tinham, os ouros, derreteram o ouro e fizeram um bezerro. Se formou um bezerro. Ali foi inventado o bezerro. Mas no caso desse assar, do hebraico, azar, é você inventar algo utilizando a substância que já existe. Só que é fazer uma coisa nova. Uma coisa que não existe. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque os céus e a terra foi criado com o verbo bara. Não existia céus e terra. E Deus criou os céus e a terra. Só que as suas outras criações, inclusive o homem, já foi criado com o verbo assar, que é criar algo que não existe utilizando uma substância que já existe. Aí entra o papel do homem, sendo criado por Deus do pó da terra. Mas indo mais para frente, a gente pode entender que o corpo humano ele tem algumas particularidades, porque a revistinha mesmo traz algumas curiosidades do corpo humano. E é óbvio que seria interessante a gente citar isso na escola bíblica dominical. A máquina que é o ser humano. Como eu já disse no início, a ciência luta, mas para chegar 100% de conhecimento do ser humano, ela não irá chegar. Porque o ser humano foi feito por Deus, na sua minuciosa sabedoria, com o seu imenso poder. E eu estarei agora citando alguns dados do corpo humano, que é interessantíssimo nós sabermos, porque isso irá levar na glorificação de Deus. Deus irá ser glorificado por isso. Porque quanto mais estudamos a respeito do corpo humano, mais o nome de Deus é glorificado pela sua obra gloriosa. A primeira é a respeito dos tecidos. O tecido do corpo humano. A revistinha mesmo fala isso, que existe cerca de 216 tecidos diferentes no corpo humano. Tecidos são células... algo interessantíssimo também é as células embrionárias. Nós já estudamos sobre isso numa escola bíblica dominical, numa aula. Não me lembro agora qual foi a lição. Falamos sobre células troncos. As células embrionárias, ela é muito importante no ramo da ciência. Por quê? Porque essas células, as células tronco embrionária, ela tem a capacidade de se desenvolver nesses 216 tecidos. Por isso que a ciência estuda tanto essa célula. Porque o corpo humano tem cerca de 216 tecidos. E essa célula embrionária ela tem a capacidade de se desenvolver em todos estes tecidos do corpo humano. Aí
já dá para entender a grande sabedoria de Deus em formar o corpo humano. Essa máquina. E indo mais para frente, um tecido. O que é um tecido? Um tecido é um conjunto de células. É um conjunto de células que exerce a mesma função. Aí a gente já vê o tecido nervoso, tecido muscular. E como eu já disse, o ser humano tem cerca de 216 tecidos. Só para os irmãos terem uma noção, primeiro vem uma célula. Depois vem o tecido. Depois vem os órgãos. Depois vem um sistema. E depois vem o organismo. Indo mais para frente, poderíamos falar dos ossos do corpo humano. Um bebê tem cerca de 270 ossos. E quando o ser humano chega na sua fase adulta, ele fica com 206 ossos. Cada um com a sua função. O cérebro do corpo humano é cerca de 1 trilhão de células nervosas tem dentro do cérebro. E essas células, elas se movimentam com uma velocidade de cerca de 360 km por hora. Dentro do cérebro humano, 75% do cérebro é composto por água. E a armazenagem desse cérebro, do nosso cérebro, equivale-se, né? Pode chegar a cerca de 1000 terabytes. Isso é a capacidade que o homem pode armazenar no seu cérebro. 1 terabyte é cerca de 1000 gigabytes. É como se dentro do nosso cérebro estivesse 100 mil disquetes de terabyte. Imagina a quantidade de informações que o homem pode armazenar. E os estudiosos dizem que nós não usamos nem 10% da capacidade do homem. Aí já entra a parte de QI. A gente vê que tem muitos homens que tiveram QIs elevadíssimos, homens sábios. Porque a inteligência, a sabedoria já é um dom dado por Deus. O cérebro não sente dor. Por isso que alguns cirurgiãos executam a neurocirurgia em pacientes acordados. Porque o receptor de dor não consta na parte do cérebro. Isso são as curiosidades. Uma das curiosidades do corpo humano. Se nós olharmos para a nossa galáxia, a gente vê as conexões da galáxia. Mas o nosso cérebro é mais complexo do que a nossa galáxia. A nossa galáxia é mais explanada pela ciência do que o nosso cérebro. Outro tópico aí que a revista nos traz é a respeito das aveias e das aveias arteriais. Se nós esticarmos as nossas aveias junto com as nossas artérias, ela chega numa distância, a revistinha traz 96.500 quilômetros. Isso varia, alguns estudiosos falam 1.000, 100.000 aliás, outros falam 150.000 quilômetros. Isso é a extensão de nossas aveias. A nossa célula chega a cerca de 1 trilhão de células. 100 bilhões está apenas no cérebro. A nossa pele, a gente perde cerca de 1 grama de pele por dia. Isso já dá a entender que nós não somos feitos para viver para sempre aqui na Terra. E o último, o nosso nariz, ele tem a capacidade de sentir 6.500 cheiros diferentes. Isso só é alguns dados, para esse vídeo não ficar muito científico. Peguei apenas alguns dados para mostrar que o corpo humano é a obra-prima de Deus. E Deus, com o seu poder, fez muitas e muitas coisas que ainda não chegou à nossa compreensão.
Porque a aula de hoje é sobre a mordomia do corpo. É a administração do corpo. Então nós temos um corpo e esse corpo precisa ser administrado pela gente. E Deus irá requerer daquele que não está cuidando do corpo. Aqueles irmãos relaxados, que não cuidam do corpo, Deus irá requerer desses irmãos. E indo por outro lado também, um corpo saudável ajuda no desenvolvimento da obra de Deus. Uma pessoa, quantos pastores estão sofrendo, não consegue fazer a obra de Deus porque não tiveram a mordomia do corpo? Quantos irmãos estão sofrendo porque não estão tendo a mordomia do corpo? E aí a obra de Deus está perecendo, a parte do cântico está perecendo, a parte de evangelismo está perecendo, a parte do estudo, do ensino da palavra de Deus está perecendo. Por quê? Porque não teve uma mordomia do corpo. E Deus irá requerer dessas pessoas. Deus irá requerer desses irmãos. Porque o plano de Deus para nós é um, e quando nós não atingimos esse plano, há uma consequência. E a má administração do corpo impede de que nós fazemos, né, a obra de Deus da maneira que Deus quer. Já que nós estamos falando do corpo, falamos do livro de Gênesis, da parte da criação. E quem é o autor deste corpo? Eu já falei que é Deus. Mas existem algumas teorias de que o corpo humano não foi feito por Deus. Quais são essas teorias? A primeira teoria é do evolucionismo. Desculpa. Do evolucionismo. Aonde, no ramo do evolucionismo, o que mais se destaca é a teoria do Big Bang. Onde houve uma explosão e deu início a todas essas coisas. Universo, seres humanos, animais e tudo. E aí há um evolucionismo. Há uma evolução das espécies. E aí aquela grande coisa que o homem veio do macaco. Veio o macaco e evoluiu, veio o homem. Esse é o ramo do evolucionismo. Há outro ramo que é o do DI. A teoria do DI, do design inteligente. É onde a ciência utiliza muito dessa teoria, aonde diz que o universo, o homem, a criação foi feita por alguém muito sábio, muito inteligente, alguém muito poderoso, algo muito surpreendente às limitações humanas, mas não sabe quem foi. Essa é a teoria do DI. Existe a teoria do budismo, que da onde veio o universo? Não, o universo não veio de lugar nenhum, o universo sempre existiu. Da onde veio o homem? O homem sempre existiu. Da onde veio o céu sempre existiu. Então eles não têm uma teoria, eles não atributam alguém como autor da obra. Ele diz que sempre existiu. E há o criacionismo, que é onde o cristianismo está embasado, como Deus sendo o criador de todas as coisas. O criacionismo não é só o cristianismo que se utiliza da teoria do criacionismo. O islamismo também, o catolicismo também e o islamismo também. Porém, cada um atribui a sua obra a Deus. Porém, o Deus, aí cada um tem a sua crença. Ainda que o catolicismo, o cristianismo, a gente acha que o Deus é o mesmo, e é o mesmo, porém a forma de servi-lo acaba sendo diferente. O judaísmo também. O judaísmo é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porém a forma de servi-lo é diferente. E o islamismo já é o Alá. Porém, esse não é o tema da nossa aula. Enfim, o corpo humano material. Nós falamos. Agora o imaterial.
Existe na Bíblia Sagrada algumas metáforas. Metáforas é uma comparação que é dada sem ter nenhuma ligação entre um ponto e o outro ponto. Por exemplo, é eu dizer uma frase: a mulher é uma cobra. Isso é uma metáfora. Por quê? Porque é mulher. Mulher, cobra é cobra, mas eu estou dizendo que a mulher é astuta. A mulher é esperta, é perspicaz. É uma cobra. Isso eu estou fazendo uma comparação. Eu estou utilizando de uma metáfora. Se eu dissesse a mulher, ela age como uma cobra, aí não é uma metáfora. Aí já é uma outra figura de linguagem. Porque eu posso falar que a mulher está rastejando. Então não é uma metáfora. A metáfora é quando não tem nenhuma ligação entre um ponto e o outro. Porém, queremos utilizar dos seus fins. A cobra, ela é perspicaz, ela é astuta, e eu quero dizer que a mulher é perspicaz e astuta. No livro de João a gente acha muita metáfora, a gente não acha nenhuma parábola. Nós já estudamos sobre isso, aliás. Né? Mas no livro de João não tem nenhuma metáfora, não tem nenhuma parábola, é tudo metáfora. A videira verdadeira é uma metáfora, é a luz do mundo, o sal da terra, e por aí vai. Isso são metáforas. Então, na Bíblia Sagrada, o corpo humano, tanto a parte externa quanto interna, tem várias metáforas. A gente pode falar o corpo do pecado, é uma metáfora, se referindo ao exterior do corpo humano que peca. Casa terrestre é uma outra metáfora, dizendo que o nosso corpo ele está aqui na terra temporariamente, como casa de Deus. Templo do Espírito Santo é uma metáfora, dizendo que o Espírito Santo habita em nós. Corpo de Cristo é uma metáfora, dizendo que o cristão tem o mesmo corpo do que Jesus. Igreja é uma metáfora, falando que os cristãos ele foi chamado para fora. Homem exterior, noiva do Senhor, membro de Cristo, tabernáculo ou tenda, vaso de barro. Então tudo isso são metáforas que está na Bíblia Sagrada, dizendo, querendo simbolizar o corpo humano. E cada uma dessas metáforas tem a sua lição. Traz algo ao ser lido. Por isso que é importante nós entendermos o que é uma metáfora. Traz uma comparação, e essa comparação tem que ser entendida espiritualmente. Em se tratando ainda do corpo humano, a lição ela nos fala que dos pecados contra este corpo. O ser humano, o corpo do ser humano, ele não peca sozinho. Ele não tem este poder de pecar sozinho. Existem alguns mecanismos, tem uma lei que rege este corpo, que faz o corpo pecar. E aí há os pecados externos, que atingem o corpo, há os pecados internos, que atingem a alma, e há os pecados que atingem o espírito. Hoje estaremos falando dos pecados que atingem o corpo, o nosso corpo. Vamos deixar a alma e o espírito de lado e vamos se concentrar apenas no corpo. Essa lei que rege é chamada de natureza pecaminosa. Isso nós adquirimos desde Adão. Adão com Eva pecaram e os seus filhos tiveram essa natureza pecaminosa que foi passado hereditariamente. Há tempos aí eu estava num congresso e eu ouvi um irmão falando que Adão e Eva tiveram filhos no paraíso. Não há essa possibilidade. Sem e Cão, eles foram concebidos e gerados fora já do Éden. Não há essa possibilidade. Se eles fossem gerados antes do pecado, eles seriam como Adão. Eles não fariam parte da natureza pecaminosa. Mas a gente já vê o homem
tendo essa natureza pecaminosa hereditariamente. E existem alguns canais que faz com que essa natureza pecaminosa cresça, se alimente, desperta. Existem alguns canais, alguns meios que faz com que o corpo peque. Esses canais é utilizado pela própria pessoa. Quais são? Audição, visão, olfato, paladar e o tato, que são os 5 sentidos. Esses 5 sentidos é o que abre a porta para que o pecado chegue ao corpo humano. E aí, existem alguns pecados contra o corpo. Quais são eles? Primeiro é o mais claro, a prostituição. A prostituição é qualquer pecado sexual ilícito. A palavra prostituição ela já é bastante abrangente, seja por dinheiro ou não. Qualquer pecado sexual é tido como prostituição. Isso implica para casado ou não. Por isso que os outros pecados também podem ser tidos como uma prostituição. Porque a palavra prostituição é bastante abrangente. Só que existem alguns pecados específicos. Como o adultério. O adultério é uma prostituição. É uma relação sexual extraconjugal. O adultério é quando um dos cônjuges tem uma relação sexual com uma outra pessoa. Uma outra pessoa que não seja a sua. É uma infidelidade conjugal, o adultério. A fornicação, ela já é também uma prostituição, uma relação sexual ilícita, porém, a pessoa não precisa ser casada, a pessoa ela é solteira. Para existir o adultério, tem que ter pelo menos uma pessoa solteira. E aí é uma relação sexual ilícita. É quando um solteiro comete uma relação sexual ilícita, o adultério. A fornicação, ela ela é mais ela é mais atua, né? Mais atua, não apenas quando uma pessoa ela, como que eu posso dizer? Ela vai atrás de uma outra pessoa. Não. Ou seja, quando há corpos, não. A fornicação ela também é abrangente. Tanto o adultério quanto a fornicação não precisa ter o contato. Antes, no Antigo Testamento, a gente vê que precisava, mas veio Jesus Cristo e disse, olha gente, o adultério você não precisa encostar. Eis que eu vos dou uma lei. Moisés disse que para o adultério acontecer, ou para a fornicação, vocês precisam encostar. Veio Jesus e falou assim, não, para mim não precisa encostar. Basta apenas pensar. Aí está para uma ideia, uma sugestão para as pessoas que acham que no tempo da graça é mais fácil do que no tempo da lei. No tempo da lei, nesse assunto, você precisava encostar. No tempo da graça, somente pensar, você já concebeu. Indo mais adiante, a homossexualidade. Homossexualidade é a relação de pessoas do mesmo sexo. Homossexual. A gente acha que homossexual é apenas homens. Não. Mas é homem com homem, mulher com mulher. Paulo disse isso, que chegaria a tempo, e já chegou, de que eles estariam invertendo o uso natural das coisas. E estariam se ajuntando homem com homem e mulher com mulher. Hino também, outro, é o abrasar. É um pecado contra o corpo. Abrasar. O que é o abrasar? É você queimar. A palavra abrasar é queimar, é inflamar, é você se estimular, é você se esquentar. Aí a gente já vê como a masturbação,
Aí a gente já vê como a incitação ao sexo. Você incitar sexo. É o abrasar. Paulo disse, olha gente, é melhor você casar do que ficar se abrasando. Porque o abrasar também é um pecado contra o corpo. Aí tem os vícios. Os 3 vícios mais comuns. Drogas, álcool e fumo, que também é um pecado contra o corpo. Há a automutilação, que também é um pecado contra o corpo, que é a destruição consciente do corpo. Aí há uma grande polêmica, como cortes, fazer cortes no corpo, como fazer vergões, dar pancadas no corpo. Isso também tem pessoas que fazem isto, está pecando contra o corpo. E por que eu disse que isso é muito polêmico? Porque entra no ramo de tatuagem, entra no ramo de brincos, entra no ramo de piercings. São objetos que perfuram o corpo, que marcam o corpo. E aí há uma grande polêmica no mundo teológico, dizendo que alguns falam que são pecados, outros falam que não são pecados. Eu não gostaria de entrar nesse assunto porque o meu tempo daqui a pouco vai embora. Eu não pretendo fazer vídeos longos, porque depois fica ruim das pessoas assistirem, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai entrar com isso com mais propriedade. Esses são alguns pecados contra o corpo. Alguns meios que as pessoas cometem, alguns pecados que as pessoas cometem contra o corpo. Aqui eu não estou falando de alma, não estou falando de espírito. E como tem os pecados contra o corpo, tem os meios também de se santificar. Existem alguns meios para as pessoas se santificar. A primeira, 1 Tessalonicenses capítulo